Alguns dizem que certas histórias foram criadas apenas para assustar crianças. Mas, e se por trás dessas lendas existisse uma verdade? A figura do homem do saco sempre foi um aviso, para os pequenos ficarem longe do perigo. Mas, e se ele nunca tivesse sido apenas uma invenção? E o que dizer sobre o som que vem das profundezas da Terra? Um eco de dor e desespero que cientistas juram ter escutado. Hoje, você vai conhecer duas histórias que ultrapassam os limites da imaginação humana. O Homem do Saco, a lenda que caminha nas ruas desertas da noite, carregando o que jamais deveria existir. O Buraco do Inferno, o mistério real das vozes que ecoam do subsolo e o segredo que o mundo tentou esconder. Sente-se, coloque seus fones e não desvie o olhar. O medo acabou de começar. Bem-vindo a mais um episódio de Histórias, Contos e Curiosidades. O Homem do Saco. Nem todo monstro nasce no escuro. Alguns nascem das coisas que as pessoas tentam esconder. Numa cidade pequena, no fim de uma estrada de terra, havia um bairro pobre onde ninguém falava muito. As casas eram simples, as ruas eram estreitas e a noite parecia sempre chegar mais cedo do que deveria. Ali vivia um homem chamado Agostinho. Ele era velho, magro, silencioso. Nunca sorria, nunca conversava, nunca era visto com ninguém. Andava pela cidade sempre do mesmo jeito, carregando um saco grande, pesado, jogado nas costas. O saco arrastava no chão e fazia um som estranho, um arrastar lento, áspero, como algo raspando pedra. As crianças morriam de medo dele. Se você se comportar mal, o homem do saco te pega, diziam os pais. Mas o que ninguém sabia é que o medo não era apenas uma história para assustar. Era um aviso. Agostinho não era como os outros. Ele trabalhava com o que restava, com o que sobrou, com o que ninguém queria ver. Restos, coisas quebradas, coisas perdidas, coisas esquecidas. Mas, com o tempo, ele começou a carregar algo mais. Vozes, chamados, lamentos fracos costurados em silêncio. Diziam que dentro daquele saco havia almas, almas de crianças que desapareceram há muito tempo. Crianças que choraram demais, que gritaram demais, que sofreram mais do que deveriam. E que por algum motivo ele decidiu levar com ele. Não para machucar, mas para guardar, para que o mundo não ouvisse mais seus gritos. Naquela cidade, quando uma criança chorava tarde da noite, os pais diziam: "Shh, não chora, ele escuta." Porque o homem do saco não segue passos, ele segue lágrimas. Não importa onde você esteja, não importa a porta fechada, não importa a luz acesa. Se você chorar desesperado, ele encontra. Sempre encontra. Uma menina chamada Clara descobriu isso da pior maneira. Ela chorava todas as noites, tinha sonhos ruins, pesadelos que deixavam marcas na alma. Os pais tentavam consolar, mas o medo era maior.
Numa madrugada fria, Clara acordou com algo estranho. Silêncio. Nenhum som. Nem vento. Nem cachorro. Nada. Só o barulho. Arrastando. Lento. Pesado. Vindo da rua. Shh, shh, shh. Clara sentiu o peito apertar. Foi até a janela. E o viu. O homem do saco. Parado. Na frente da casa. Sombra longa. Saco enorme. E a cabeça inclinada. Como se estivesse ouvindo algo dentro do silêncio. Clara prendeu a respiração. Mas o corpo tremeu. Uma lágrima escorreu. Só uma. Mas foi suficiente. O homem do saco levantou a cabeça e começou a andar. Devagar. Shh, shh, shh. Clara correu. Fechou a porta do quarto. Se escondeu debaixo da cama. Mas o som se aproximou. Primeiro, do corredor. Depois, da porta. Depois, do lado de dentro. Porque o homem do saco não usa chave. Não precisa arrombar. Ele entra onde o choro o chama. Clara sentiu o colchão afundar. Ouviu o saco abrir. E dentro dele, vozes. Fracas. Longes. Não chora! Não chora! Não chora! E então tudo ficou escuro. De manhã, Clara não estava mais lá. Os pais disseram que ela tinha fugido. A cidade disse que era só outra tragédia. E a vida seguiu. Mas quem andava pela praça à noite jurava ver o homem do saco sentado no banco, carregando um saco um pouco mais cheio. E se você ouvir bem fundo, lá no fundo mesmo, vai perceber. As vozes não gritam. Elas choram baixo, pedindo para não serem esquecidas. O buraco do inferno. Existem lugares que não deveriam ser tocados, lugares que não deveriam ser vistos, lugares que deveriam permanecer enterrados sob a terra, para sempre. Mas o ser humano tem uma mania perigosa. Ele cava. No interior remoto da Rússia, depois de quilômetros de floresta densa, neve alta e vento que corta o rosto como lâmina, havia um projeto científico. Um poço profundo. Um experimento para descobrir o que existe no centro da Terra. Eles diziam ser apenas pesquisa, apenas ciência, apenas curiosidade. Mas a curiosidade é uma faca de 2 gumes. E quando essa faca desce fundo demais, ela corta algo que não deveria. O poço que eles cavaram se tornou um dos mais profundos da história. Quilômetros de profundidade. Escuro. Silencioso. Impossível de ver o fundo. A perfuradora descia e descia. Mas, em certo ponto, ela começou a tremer, como se algo lá embaixo estivesse agarrando a broca, como se houvesse vida na escuridão. Os equipamentos começaram a falhar. Os sensores registravam temperaturas impossíveis, mais de 1000 graus, calor que não pertence à superfície da Terra. E então, eles ouviram sons. No começo, acharam que eram apenas ecos metálicos, rochas se movendo, pressão subterrânea. Mas quando ampliaram o áudio, não estavam ouvindo pedras. Estavam ouvindo vozes, gritos, lamentos, choros quebrados, como se milhares de vozes estivessem presas lá embaixo,
como se algo estivesse sofrendo, ou pior, chamando. Chamando por alguém. Chamando por nós. As gravações foram mostradas à equipe. Alguns cientistas saíram correndo, outros ficaram paralisados. Um deles caiu de joelhos e começou a rezar, porque o som não era de gente viva e também não era de gente morta. Era entre, um limbo, um lugar sem retorno. As semanas seguintes foram um tormento. A base começou a sentir cheiros estranhos saindo do poço. Cheiro de carne queimada, enxofre, metal quente. A temperatura subia, mesmo sem máquinas funcionando. E, à noite, havia murmúrios. Eram suaves, quase carinhosos, como se alguém sussurrasse no ouvido. Desce, desce. Estamos esperando. Alguns viram rostos dentro da escuridão do poço. Não rostos completos, mas sombras com olhos brilhando, olhos que não refletiam luz, olhos que olhavam de volta. Então, começaram as perdas. O primeiro cientista desapareceu sem deixar trilha. Depois, mais um. Quando chamaram por ajuda, a resposta foi silêncio, como se o lugar tivesse sido apagado do mapa. O poço foi lacrado, o projeto cancelado, a área abandonada. Mas ninguém conseguiu fechar o que foi aberto, porque o buraco não era apenas um buraco, era uma porta. E portas, quando abertas, esperam apenas uma coisa: que alguém atravesse. Hoje, dizem que se você for para aquele lugar, se atravessar a floresta, a neve, o silêncio absoluto, vai encontrar a entrada do poço ainda lá, escuro, quente, respirando. E se você colocar o ouvido perto da borda, você não vai ouvir ecos. Você vai ouvir eles chamando. Venha, tá tão quente aqui. Estamos te esperando. E o pior, não é ouvir. É sentir que eles reconhecem o seu nome. O homem do saco talvez ainda caminhe entre becos e sombras, buscando aquilo que perdeu há muito tempo. E quanto ao buraco do inferno, dizem que ainda há gravações, mas quem as ouve nunca mais é o mesmo. São apenas lendas, dizem. Mas toda lenda nasce de um medo antigo, de algo que o ser humano jamais conseguiu explicar. Se você chegou até aqui, respire fundo. E lembre-se, nem sempre o que é esquecido deixa de existir. Este foi mais um episódio de Histórias, Contos e Curiosidades. Inscreva-se, deixe seu like e prepare-se para a próxima noite de mistérios. Boa sorte e boa noite.